Amor, a gente não tava no começo de namoro, não. Ah? Claro que não, Bruno. Tava. Claro que não, já fazia quase um ano que a gente tava junto. Que um ano, amor? Já estava quase um ano. A gente... faz quase um ano da Luana. A gente começou a namorar em setembro de 2012. Abril de 2013 a gente já tava quase um ano já namorando. Olá pessoal, como vocês estão hoje? Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje decidimos que vamos falar um pouco do nosso visto aqui na Irlanda. As pessoas estão perguntando como que a gente fez para ficar aqui tanto tempo. Para quem não sabe, a Lu está aqui há mais de 3 anos, eu estou aqui há 4 anos. E o que aconteceu? Na época a gente estava namorando ainda e eu estava indo pro meu último ano de visto. Só que o relacionamento começou a esquentar mais, aquela coisa ficou mais séria. Ela não tava séria antes, não? Sempre esteve sério, meu amor. E o que aconteceu? Eu só teria mais um ano de visto na Irlanda. E se eu quisesse ficar mais, eu teria que fazer uma faculdade. Porque se eu quisesse ficar mais o quê? Se eu quisesse ficar mais... Comigo. Então assim, eu queria ficar mais com a Lu. Na época a gente namorava. Nossa, minha sogra vai me amar eternamente depois que escutar isso. E pra gente continuar junto, eu teria que ficar aqui. Os meus 3 anos de visto de estudante tinha acabado, o namoro estava ficando sério e a gente queria continuar junto. E não queríamos voltar pro Brasil, porque a Lu tava aqui menos tempo que eu, então ela queria... Meu filho, você já se aproveitou tudo que queria e eu não vou poder? Ou você fica aqui comigo ou ó, tchau, eu vou ficar. Pois é, como a gente vai resolver isso? Como a gente fez pra resolver essa situação? Eu sou de família de italiano, né, que migraram... A comprovação que ele é família de italiano. Eles migraram pro Brasil e a Lu falou assim, pô, se você é de família de italiano, por que você não tira o seu passaporte italiano? Eu falei assim, porque eu acho que eu não tenho direito. Como assim você não tem direito? Como assim você não tem direito? Você corre atrás disso, meu filho, você tá maluco? Aí ela tem uma amiga, beijo pra Flavinha, que tinha acabado de tirar o passaporte e falou, olha, eu tenho essa pessoa que me ajudou, se você quiser a gente passa o contato pro Bruno e ele vê se tem o direito ou não. A gente foi falar com essa pessoa e essa pessoa pediu alguns documentos meus. Pimba. Ela olhou lá, pô, Bruno, você pode tirar seu passaporte. Eu falei, como assim? Ela falou, você precisa disso, que são os documentos, certidões disso e daquilo, enfim, e pagar. Eu falei, vamos correr atrás disso. Mas todo mundo sabe que não é barato pra tirar o passaporte italiano. Só que o que aconteceu? A gente colocou na balança, pagar a faculdade que pode girar em torno de 2.000, 3.000 euros até 10.000 euros. Vamos estar fazendo um vídeo mais pra frente sobre faculdades. E você paga à vista, você não paga parcelado que nem no Brasil. Então a gente não teria como pagar uma faculdade. Aí a Lu falou assim, olha, eu ajudo você a tirar o seu passaporte, você fica aqui mais tempo e a gente continua junto. É muito linda, minha esposa, né? Ah, isso é muito legal, né, Mas eu já tava gamado, apaixonado por ela e eu falei assim, olha, eu não quero me beneficiar sozinho. Eu tiro o passaporte, a gente vai atrás, mas você casa comigo. Não foi desse jeito não, né? Você falou assim, não, se você não falou de cara, a gente você casa comigo. Amor, mas ele tem o charme da cor. Ele falou assim, ó, é o seguinte, você pode sim, eu aceito a sua ajuda pra eu estar tirando o passaporte italiano e tal, mas não acho justo só eu tirar proveito disso. Foi essa mensagem subliminar que ele deixou pra mim. Eu falei, como assim só você tirar proveito disso? Aí ele chegou e falou assim, eu acho que pra você tirar proveito você teria que, né, a gente teria que ficar uma coisa mais séria. Ele não falou em nenhum momento, case-se comigo, meu amor. Foi muito desse jeito no início, não. Eu falei, Bruno, você tá falando em casamento? Já joguei na lata, porque o negócio aqui é assim, ou fala ou não fala. Não tem esse negócio de mensagem subliminar, não. E aí, eu aceitei. A gente casou. O mais engraçado de tudo isso é que nós casamos no Brasil. De imediato nós fizemos o casamento civil online. Como assim online, Bruno? Tem como fazer casamento online? Nós mandamos uma procuração pra minha mãe e pra mãe do Bruno. Foi no dia que elas se conheceram, foi o dia que elas nos casaram. Lá na minha cidade, em Maringá. Cada uma foi com uma procuração lá, marcaram a data e tudo mais e nos casaram. Temos vídeos disso e ao mesmo tempo que uma amiga minha que foi minha madrinha, beijo Cami, foi lá, gravou o nosso casamento, a minha irmã tava com o celular na hora e a gente assistiu o nosso casamento à distância, olha só que romântico. Eu e o Bruno, na realidade, a gente já tinha até esquecido do dia do nosso casamento. A gente saiu que nem uns loucos correndo de pijama pra sentar, tirar as remelas do olho pra sentar pra ver o nosso casamento online. E aí foi muito engraçado, assim, que a gente assistiu online, a juíza conversou com a gente, enfim, foi muito legal. Assim, pra vocês entenderem, a gente foi na embaixada brasileira, que tem aqui, e a gente fez essa procuração. A Lu fez uma procuração no nome da mãe dela e eu fiz uma procuração no nome da minha mãe.
mãe, para elas poderem assinar legalmente perante a lei brasileira, ou enfim, no cartório lá. E casou com a gente. Eu nunca tinha ouvido na minha vida sobre isso, cara. Não, a nossa história é tão engraçada que a minha mãe e a mãe do Bruno, os dois foram lá e aí a juíza achou até que era um casamento. Elas acharam que era um casamento gay, velho, da minha mãe e da minha sogra, cara. Tipo, e a minha irmã lá, o seu irmão. A sua sobrinha. A minha sobrinha, nossa, você tem até a filha adotada, era minha sogra. Ela achou que era um casamento gay, todo mundo deu muita risada com isso, ficou na nossa história. E realmente a gente casou à distância no civil. E aí depois de 3 meses eu fui uma noiva muito louca, organizei tudo à distância com a minha mãezinha linda que me ajudou. E nós casamos. O casamento religioso, religioso. Foi depois, claro, com a gente lá e tudo mais. E foi lindo. Todo esse processo, essa estratégia, e toda essa correria. Essa história, essa correria, pra gente poder ficar mais tempo aqui na Ilha da Esmeralda, meu amigo. Então a gente vai falar como que funcionou o processo, tá? Do passaporte italiano. É bem resumido porque... toda essa introdução. Porque a gente não é profissional do rolê, a gente não sabe, é bem resumido mesmo. A gente contratou uma pessoa e ela nos auxiliou. Então assim, eu não tinha nenhum documento, certidão, nada de parente meu. Essa pessoa foi dando os caminhos pra mim, ó, você vai aqui, você vai ali, e a gente foi conseguindo todas as certidões. Quando a gente organizou todo o processo, esse processo foi enviado pra Itália e o assessor falou assim, olha, você agora pode ir lá na Itália pra fazer a sua residência, tá? Agora você já pode marcar sua passagem. Eles deram a opção se eu quisesse tirar o passaporte pelo Brasil ou pela Itália. Eu perguntei qual que é o mais fácil e mais prático, pela Itália. A gente tá aqui do lado, pegou um voo. E compensa mais pra gente, né? Compensou mais pra gente também, porque a gente ganhamos em euro aqui, paga em euro, resolveu o problema. A gente foi pra Itália, fizemos uma semana de residência lá porque tinha que fazer. Aí eu tirei a identidade, eu não tirei o passaporte, eu fiz a residência, na mesma semana eu peguei a identidade italiana. A sua residência foi de uma semana. Mas depende muito do processo, assim, porque na realidade o processo da Itália, o do Bruno é italiano, a gente não sabe como que é o processo pra tirar passaporte português, espanhol, polonês, porque vai ter gente que vai perguntar isso pra gente, na realidade a gente não trabalha com isso. E até mesmo italiano a gente não sabe. Não é. Porque a gente pagou uma pessoa pra isso, Exatamente, a gente contratou uma pessoa que simplesmente só falou quais documentos que a gente tinha que correr atrás e onde a gente ia conseguir esses documentos. A gente pegou esses documentos, entregou pra ela e ela fez o resto. Então nós não sabemos exatamente como funciona esse processo. E a residência do Bruno foi de uma semana, mas isso vai depender muito do processo de cada um. Tem gente que tem que ficar meses na Itália, tem gente que tem que ficar dias, tem gente que fica semanas, então tudo vai depender aí de cada processo. Aí você vai perguntar pra pessoa que vai desenrolar tudo isso pra você. Então, peguei a identidade italiana naquela semana, o que já serve pra você viajar aqui nos países na União Europeia. Depois de ter feito então essa uma semana de residência, eu peguei a identidade italiana nessa semana e dei entrada no passaporte na Polícia Federal Italiana. Só que o passaporte ele não fica pronto na hora, ele demora aí uns 20 dias. Então eu assinei um documento, deixei o assessor responsável para poder retirar o passaporte para mim e depois ele estaria enviando por correio para Dublin. Então a gente fez a semana de residência, peguei a identidade, dei uma entrada no passaporte, voltamos para Dublin já com a identidade italiana. Depois era só esperar o passaporte chegar em Dublin pelo correio. E realmente foi o quê? Uns 25 dias, né? Chegou bem rapidinho, conforme a gente combinou, graças a Deus deu tudo certo. Só que aí tem um detalhe também. Como antes eu estava como estudante na Irlanda, eu tive que mudar o meu status de estudante para cidadão europeu. Então a gente foi na imigração, eu falei, olha, agora eu tenho cidadania italiana, e eu vim aqui para estar mudando porque antes eu estava aqui como brasileiro e como estudante. Fui lá, mostrei o passaporte, e eles jogou lá no sistema, atualizou, já era. E aí, Luana, Bruno, quanto que demora mais ou menos o processo italiano? Gente, vai ser muito pessoal, vai depender da sua situação e dos documentos que você tem, do que você não tem, do que você precisa, do que você não precisa. Então não tem como a gente falar, vai demorar 1 ano certo. Não, porque às vezes você vai demorar 5, tem gente que demora 10, tem gente que demora 6 meses. Então tudo vai depender se você vai fazer por conta, se você vai contratar uma pessoa. Então depende muito de você mesmo. Não tem como a gente responder isso pra você. E a gente não sabe muitos detalhes disso. Então seria legal você procurar uma pessoa que realmente trabalha com isso. E por conta desse narizinho de bambino, eu consegui o Stamp 4. O que é o Stamp 4, Luana? Quem consegue tirar o Stamp 4? O Stamp 4 é o visto de residência para pessoas que são casadas com irlandeses e para pessoas que são casadas com europeus. E também pessoas que têm a união civil com um europeu ou irlandês, que é mais conhecido como partnership. Por conta disso, eu consegui esse visto, por ser casado com um italiano. E como que a gente conseguiu aplicar o Stamp 4 para Luana? Nós precisamos comprovar que realmente nós somos um casal de verdade. Não é tão fácil assim tirar o Stamp 4 e você precisa realmente
realmente tá comprovando que você tem um relacionamento com a pessoa, que você realmente é casado ou que você tem uma união civil com essa pessoa. E quais são esses documentos que você precisa comprovar? Então, vamos lá, fique ligadinho aí. Nós decidimos explicar os documentos de uma forma um pouco diferente para poder facilitar o entendimento de vocês. Porque normalmente no site, quando você vai lá solicitar o Stamp 4 pelo site da imigração, eles vão te passar um batalhão de documentos. Nós dividimos esses documentos em documentos que nós tínhamos que comprovar coisas do Bruno, documentos que nós tínhamos que comprovar coisas minhas e documentos que nós tínhamos que comprovar coisas de nós dois juntos. Então vamos lá, os documentos do Bruno primeiro, são eles. Primeiro é o passaporte ou identidade europeia, que é comprovando realmente que ele é um europeu, que ele é um italiano. Tanto passaporte ou identidade, ou um dos identidade, dois. Exatamente. Uma outra coisa que precisa ser comprovada é um contrato de trabalho, justamente para comprovar que ele tem como me sustentar no país, porque eu, como Stamp 4, eu sou dependente do Bruno aqui. Você viu só, né? A responsabilidade que você tem comigo. Então precisa comprovar esse contrato de trabalho, que ele realmente está trabalhando, que está tudo certinho e que ele tem como me sustentar. E por conta dele estar trabalhando e dele comprovar isso, o contrato é um contrato que você vai fazer com a sua empresa. A sua empresa tem que te dar esse contrato. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho, exatamente. E além disso, você tem que comprovar pelo menos os 2 últimos olerites, conhecido como payslip. Então você precisa comprovar que você está recebendo tudo certinho o seu salário. Não tem um valor exato para você estar comprovando, é literalmente seu salário. Existe o salário mínimo da Irlanda e você precisa estar recebendo pelo menos o salário mínimo daqui. Então você precisa desses 2 últimos olerites. A outra coisa é o certificado de taxas, que é mais conhecido aqui como Tax Credit Certificate. Então você precisa também deste documento. Esse documento você consegue ele, tem o órgão aqui responsável por isso, se chama Revenue. Você entra em contato com eles e você fala: eu gostaria de estar recebendo o meu Tax Credit Certificate. Eu liguei lá pra eles pedem as minhas informações pessoais, e dentro de uma semana eles te mandam esse certificado por correio. Então, se você realmente está trabalhando, vai ser super simples de você conseguir isso, tá? O próximo é o contrato do PRTB, que em português é PRTB. O que é esse contrato do PRTB? No nome do Bruno seria, tá? Todos esses documentos que nós estamos falando é tudo no nome do Bruno. O PRTB é um conselho de arrendamento residenciais privados. Então, o que acontece? É uma empresa que fica literalmente entre você, morador, e o landlord, que é o proprietário do apartamento ou da casa que você mora. Caso você tenha qualquer tipo de problema com o seu apartamento e você e o landlord não estão se encontrando na mesma opinião, o PRTB fica ali entre vocês dois para realmente estar resolvendo o problema de vocês. O PRTB é uma empresa que nem todos os apartamentos e casas são registrados. Então, só que por lei, todos os apartamentos e casas são obrigados a estar registrados. Então, se você for fazer o Stamp 4 e o seu landlord falar: não, a gente não tem o PRTB, você fala pra ele que isso é uma lei e ele precisa sim registrar você no PRTB. E junto com esses documentos, tinha os meus documentos, os documentos da Luana, que são eles: o meu passaporte brasileiro, óbvio que eu sou brasileira, o contrato do meu PRTB com o meu nome. Então, assim, além do Bruno, eu tinha que comprovar que no mesmo endereço eu estava morando no mesmo apartamento que ele e tínhamos que ter o mesmo contrato do PRTB, um no nome dele e outro no meu nome. E aí, os documentos que tínhamos que ter juntos. Então, o documento da Luana são só esses dois. E os documentos juntos, que teria que estar no meu nome e no do Bruno juntos, seria a nossa certidão de casamento traduzida. Ah, Luana, mas eu e o meu namorado vamos casar na Irlanda. Então, vocês não precisam de certidão de casamento traduzido. A nossa certidão de casamento era brasileira, a gente trouxe a original, levou aqui num lugar, traduziu, pagamos 45 super euros, ficou pronto no dia seguinte. Levou no dia seguinte já estava pronto. Bem rápido. E além disso, contrato de locação de imóvel. Esse contrato de locação de imóvel é um pouco diferente do PRTB, que o contrato com o PRTB é um contrato com uma empresa. O contrato de imóvel é direto com o seu landlord. Então, o seu landlord tem que fazer um contrato no nome da Luana e do Bruno. Então, esse contrato era algo de nós dois juntos. Então, além desse contrato de locação de imóvel, a outra coisa que a gente tinha que ter juntos era a conta no nome dos dois. Então, uma conta de energia, uma conta de internet, uma conta de televisão, qualquer comprovante de residência que vocês possam ter junto. E além disso, o último documento é o formulário de aplicação para o Stamp 4. Esse formulário vocês conseguem baixar no site da imigração, que nós vamos estar deixando aqui no link de baixo para vocês realmente estarem se localizando. E nesse formulário é onde eles solicitam todas essas documentações que a gente acabou de falar, e vocês têm que ticar tintim por tintim lá. E aí, depois que você imprime todos esses documentos, imprime todo o formulário, coloca tudo juntinho, botou tudo certinho, você envia por correio pro endereço da imigração, que vai estar lá no site para vocês darem uma olhada. Ele vem no formulário que vocês vão preencher. O endereço que você precisa estar colocando.
loucão. E aí, assim, depois que você envia tudo, dá até um certo medo de mandar um monte de documento, tipo certidão de casamento, o meu passaporte, o passaporte do Bruno, a gente teve que mandar pra imigração, mas é super tranquilo. Eles retornam todos esses documentos pra vocês depois. O prazo deles enviarem de volta são de 30 dias. Então é um prazo que você vai ter que esperar. E aí, após eles enviarem esses documentos, normalmente eles enviam junto um documento chamando você a se apresentar na imigração pra você poder aplicar o Stamp 4. Isso você precisa ir junto com o seu marido, que é o europeu, pra ele estar realmente fazendo o processo junto com você. Ele precisa estar junto com você. Então você chega lá, você se apresenta a carta, apresenta o seu passaporte, você precisa levar o passaporte junto, porque nisso eles já retornaram pra você. E você vai tirar o seu primeiro Stamp 4. Esse Stamp 4, ele é provisório. E o tempo de provisório dele são de 6 meses. E durante esses 6 meses de visto provisório, eles vão estar vendo com mais calma todos esses documentos pra ver se tá tudo realmente certinho, pra depois eles te mandarem uma outra carta pra você estar se apresentando novamente na imigração pra estar tirando o Stamp 4, o original, que tem validade de 5 anos. É isso aí. Depois de todo esse processo de organizar a documentação, muita paciência, também ali aquele medinho de talvez não dar certo, no final deu tudo certo. A gente tá tudo em dia, ok? A Luna tem agora um visto de residência de 5 anos. É um processo todo, assim, que exige bastante documento, mas no começo a gente falou, meu, como a gente vai conseguir tudo isso? A gente tá enrolado. Porque são documentos que a gente não percebe. E às vezes são alguns nomes difíceis, PRTB, tem alguns payslip, tem uns nomes difíceis que aí você fala, meu Deus do céu, eu não tenho esse documento. Mas na realidade você tem. Então é tranquilo. Tem muita gente perguntando isso pra gente, como que a gente consegue ficar tanto tempo aqui. A gente decidiu fazer esse vídeo pra esclarecer a mente de vocês e pra vocês verem que é possível sim. Pessoal, quer falar aí hoje dos curtidos do Better Night aí? Bom, pessoal, então nós esperamos que vocês tenham gostado. Realmente clareou a mente de vocês, vocês conseguiram entender realmente como nós conseguimos ficar aqui por mais tempo. Deem um like, curtam a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, tem agora o nosso Snapchat e contem sempre com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar recado aqui embaixo. Nós estamos tentando responder todo mundo e dar conta de todos os recados e nós realmente esperamos que estejamos ajudando vocês em todas as dúvidas. A gente queria mandar um beijão pra vocês, esperamos que tenham gostado e até a próxima. Um beijo, até a próxima segunda. Tchau, tchau.